Muito bem, são 10 horas, não mais, 11 horas e 30 minutos. Estamos de volta aqui com a sabatina com o candidato Raimundo Sena, do PCO. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. Esse quinto bloco tem mais perguntas de jornalistas, mas você também de casa pode mandar sua pergunta para politica@gcn.net.br. Nesse bloco a gente começa com Priscila Salles. Candidato, no site do seu partido, o senhor afirma que todo governo deve ser controlado pelos trabalhadores organizados em conselhos. Eu queria saber do senhor se o senhor pretende fazer uma reforma administrativa no governo do estado de São Paulo e de que forma funcionarão esses conselhos caso o senhor chegue ao poder. Bom, como eu falei, o PCO chegando ao poder é o trabalhador chegando ao poder. Os conselhos serão organizados, como são organizados sindicatos, os próprios sindicatos participarão dos conselhos, associações de bairros, a comunidade como um todo organizada participarão dos conselhos e darão as diretrizes, conhecerão onde realmente tem os recursos e destinarão para onde são necessários. Pequenas reformas, a gente não defende pequenas reformas, que é fazer paliativo para continuar tudo como está. Pequenas reformas já foram feitas em várias ocasiões e não muda a realidade, dá um paliativo apenas. Nós somos a favor de mudanças realmente radicais. Esses conselhos, eles seriam dentro da cidade, seriam por região, seriam estaduais, teriam um número limitado de pessoas, estariam interligados? Como seria feita a administração do Estado? Porque hoje a gente tem a estrutura das secretarias estaduais, coordenadorias de interior e etc. Como seria num governo popular? Seria conselhos de trabalhadores da cidade, do campo, por regiões, várias regiões, né? Isso com a ajuda do próprio trabalhador para organizá-los. E ao Estado caberia dar o apoio para o funcionamento do Estado sob o controle dos trabalhadores. Candidato, o senhor defende a realização de auditorias e revisões em todos os contratos assinados pelo governo do Estado com as empresas. O senhor suspeita que haja irregularidades ou é apenas uma preocupação? Várias irregularidades já apareceram, né? Como no caso do metrô. Em outros casos, e é uma preocupação, sim. Há indícios de que há muita irregularidade em muitos contratos feitos pelo governo, privilegiando ao setor privado, e isso tem que ser revisto e colocado os serviços ao bem-estar da população como um todo, cortando o privilégio de funcionários, de altos funcionários, de grandes empresas que lucram muito com isso. E como serão feitas essas revisões e como ficam as indenizações previstas na quebra de contratos? Isso será discutido no momento da realização das mudanças, com o povo participando. Isso ainda será discutido, o senhor não tem ideia? Como disse, não existe receita como receita de bolo, né? As mudanças são necessárias fazer. É como um câncer que está corroendo um corpo e que precisa ser solucionado. As soluções vão depender da agressividade ou não do problema. E hoje, qual que é a avaliação que o senhor faz da gestão do governador Geraldo Alckmin? É uma péssima gestão. Haja visto aí a situação da educação, do transporte público, da falta de água em praticamente todo o estado de São Paulo. Então, o propinoduto, no caso do metrô, o avanço das construções das linhas férreas, que avança a passos de tartaruga, que deveria ter muito mais investimentos, estar bem mais desenvolvidos. Candidato, no ano passado, o governador Alckmin começou uma política de internação de viciados em drogas. Qual é a proposta do senhor, a política que o senhor defende para o tratamento de dependentes químicos? Somos a favor de que o Estado dê providências a esses tratamentos de maneira que dê realmente um investimento sério nessa área e que dê tratamento para essas pessoas que precisam. O senhor defende, portanto, essa internação compulsória? Se necessário, defendemos. Agora, muito se discute em todo o país, a proposta já é debatida no Congresso Nacional, em relação à legalização de todos os tipos de drogas, principalmente da maconha. O que o senhor pensa a respeito? O nosso partido é a favor da legalização de todos os tipos de drogas.
Tudo isso tem que ser trazido para a legalidade para que seja feito melhores estudos, retire das drogas aquilo que faça bem à humanidade, como é o caso da maconha, por exemplo. Está comprovado aí que há substâncias muito benéficas ao ser humano para o tratamento de certos males. E todas as drogas deverão ser estudadas e ser legalizadas. E o uso ou não, nós defendemos a liberdade do indivíduo consciente, depois que o indivíduo tem que ser esclarecido, completamente esclarecido. Somos contra qualquer tipo de obscurantismo das coisas, as pessoas têm que ter livre acesso a toda a informação e fica livre para ele usar ou não. Candidato, o senhor falou há pouco que não existem receitas de bolo e que as coisas têm que ser discutidas no momento em que elas acontecerem. O senhor acha justo com o eleitor ou com a população que o governo que venha a ser implantado com essa revolução faça experiências para saber o que dá certo e o que dá errado? Não seria mais justo com essa população que vocês tivessem pelo menos um plano de governo, um plano de trabalho para que as coisas acontecessem da melhor forma? Como já citei, a gente usa as eleições como uma tribuna para chamar a população para vir participar de um partido realmente do trabalhador, se organizar e juntos construirmos as mudanças que são necessárias. Não é justo que haja fartura demais em poucas mesas e na grande maioria falte tudo. Não há injustiça maior do que essa. Injustiça maior do que essa é deixar a população à margem da construção da solução para esses problemas. Mas vocês não explicam como é que vai ser feita essa mudança. Como é que o trabalhador vai sair da sua casa e procurar o partido se o partido não tem propostas? O partido deve, pelo menos, explicar para o trabalhador, olha, nós vamos fazer assim ou assado. O que vocês dizem é, nós queremos isso. Aí, quando a gente pergunta, o que é que vocês vão fazer? Vocês não têm resposta. O senhor mesmo diz, não há receita de bolo. Como é que o trabalhador que está na casa dele, ouvindo o senhor falar aqui no programa, vai sair da casa dele se o senhor não sabe dizer para ele como é que vão acontecer essas mudanças? Existe toda uma campanha, inclusive acerca da minha candidatura, contrária, que um pedreiro não teria capacidade de administrar o Estado. Como eu já falei, a gente não está preocupado em Raimundo Pedreiro administrar o Estado. A gente chama a população para se organizar e juntos administrarmos aquilo que ela mesma construiu. Em relação à forma de construir, é simples. Se nós temos a atual situação de precariedade na saúde, no transporte público, na educação, há necessidade de melhorar. Privilegiando a escola privada, sucateando, como está sendo feito, não é a solução. A solução é a estatização, é investimento sério e esses recursos serem gerenciados pelos próprios trabalhadores organizados. E tem muita gente competente em cada área para isso, não há dúvida nenhuma. Candidato, ataques a homossexuais, eles são constantes. No ano passado, nós tivemos casos de grande repercussão registrados em São Paulo. Neste contexto, qual que é a opinião do senhor sobre a proposta de criminalizar a homofobia, ou seja, a perseguição a pessoas gays? O senhor acha que deve ser considerada crime essa perseguição? Nós somos contrários ao aumento de repressão de todas as formas. Por quê? Isso recai só sobre quem realmente não tem condições no atual sistema de se defender. Se eu chamar alguém de negrão ou de gay, certamente eu serei punido, porque eu sou um pedreiro e moro na periferia. Mas se um grande empresário chamar alguém de gay ou de negão, certamente isso vai ser abafado, escondido, como acontece em muitos casos. E se ele for indiciado, ele tem recurso para contratar bons advogados para se defender, enquanto a população pobre não terá. Nós somos contra o aumento da repressão. A liberdade, nós somos completamente a favor da liberdade de gênero sexual, religião. As pessoas têm que ser livres para escolher o que elas querem ser. Candidato, o senhor está visitando pela primeira vez Franca, que é um dos principais polos produtores de calçados, não só do estado de São Paulo, mas de todo o país. Só que todo o setor calçadista nacional passa por uma crise muito séria. Aqui em Franca, para que o senhor possa ter uma ideia, do parque que emprega aproximadamente 30 mil pessoas, pelo menos 5 mil devem ser demitidas até o final do ano. Qual proposta o PCO tem para este trabalhador calçadista, muitos deles nesse momento ouvindo o senhor? Nós somos contra a demissão em massa. Se a empresa está indo à falência, está em dificuldade, a culpa não é do trabalhador. Portanto, ele não pode perder o emprego e deixar a sua família em dificuldade
para que o lucro do empresário seja mantido. O empresário demite simplesmente pelo fato de que vai mexer no lucro dele, então ele elimina uma parte da população, a população que se vire, para garantir os lucros do empresário. Se a empresa não está em condições de funcionar da maneira como está, uma mudança tem que ser feita. Nós propomos que os trabalhadores tomem a fábrica e ele administre a fábrica. Nós sabemos que o problema vai muito além dessa questão. Hoje uma reclamação muito forte é o custo Brasil, a alta carga tributária e também a concorrência desleal que é promovida principalmente pela China. O senhor tem alguma proposta para, de repente, reduzir a carga tributária e combater essa concorrência predatória? Nós somos a favor de um imposto único sobre as fortunas dos grandes empresários e dos capitalistas. O trabalhador deve estar isento de imposto sobre o seu salário, porque salário não é renda. Renda é aquilo que é aplicado para gerar lucros. Então, o fruto do seu trabalho é para a sua sobrevivência, portanto, não deverá ser taxada para que o Estado mantenha as condições de investimento nas áreas que ele precisa. A gente é a favor que o empresário, que o capitalista, pague essa conta. Muito bem, chegamos ao fim do 5º bloco na sabatina com o candidato Raimundo Sena, ele que tenta governo do Estado de São Paulo, candidato a governo do Estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouco no 6º bloco, último bloco dessa entrevista, onde teremos perguntas de internautas, tem ainda perguntas de jornalistas e as considerações finais do candidato. Acesse gcn.net.br e envie sua questão por lá. É o GCN na cobertura das eleições 2014.